Amém. Senhor, essa é a sua palavra, que o Senhor edifique os nossos corações por intermédio dela e que saiamos daqui hoje amando a mais em nome de Jesus. Que o Senhor venha edificar o nosso espírito e fortalecer a nossa vida pelas bases da sua verdade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje não poderia ser outro. O tema é a Bíblia. A Bíblia, esse livro que, na minha opinião, não é apenas um livro. Segundo os espirituais, essa é a boca de Deus. Essa é a palavra de Deus. Quem trata a Bíblia apenas como um livro é porque não entendeu o seu propósito. Ela foi escrita há mais de 1.600 anos, mas ela continua sendo ministrada até os dias de hoje. A palavra Bíblia vem do original grego biblos, que significa livros ou biblioteca ou coletânea de livros. Tem esses três sentidos. Ela é um livro só, mas que dentro dela existem vários outros livros. Para ser mais específico, 66 livros, dividido em duas partes. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 escritores. Eu digo escritores porque o seu autor é divino. O seu autor é um só, é Deus. A palavra do Senhor diz que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E se foi Deus quem inspirou, a inspiração vem do autor. Então Ele é o autor da Bíblia. É Ele quem ministra a nós através da palavra. A Bíblia ela é dividida em três partes específicas no seu conteúdo: livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. A Bíblia ela não pode ser lida apenas como um livro histórico, porque ela também é um livro poético. E como um livro poético, ela ministra não somente a nossa mente, ela ministra também a nossa alma. Ela não ministra apenas o nosso intelecto, o corpo, as coisas físicas. Ela ministra também a alma. Ela ministra e edifica a sua alma, trazendo cura, santificação, transformação, paz e tudo aquilo que a nossa alma, a alma humana precisa. Mas a Bíblia não é apenas um livro histórico e poético, ela também é um livro profético, e ela ministra o nosso espírito. E como um livro profético, ela tem que ser lida e vista com olhos sobrenaturais e não somente olhos naturais. A Bíblia ela tem 31.102 versículos e 1.189 capítulos. E todos esses capítulos e versículos contêm a palavra de Deus, contém as verdades de Deus, direções, promessas e instruções para a vida daqueles que temem ao Senhor e desejam ser guiados pela sua verdade, pela sua vontade. A palavra do Senhor, ela é a própria boca de Deus falando conosco. Muitas pessoas, elas estão atrás de uma revelação, elas estão atrás de ouvir a voz de Deus em específico para a sua vida, e vão às igrejas que têm um momento da revelação, um momento ali do recado espiritual. Mas deixa eu dizer para você, todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus tem uma revelação para você. Todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus está falando diretamente e especificamente para você. Quando você começa a se relacionar com a Bíblia diariamente, ela passa a não ser mais apenas um livro de autoajuda, ela passa a ser um livro de direcionamento para todas as áreas da sua vida. E não somente para a sua vida, mas para todos aqueles que o Senhor te instruir a transmiti-la. A Bíblia ela é um livro que eu me alimento para eu compartilhar. Ela não é um livro apenas para se degustar e ficar para si. Ela é um livro que o Senhor nos deu para que nós possamos dividir com as outras pessoas também. A Bíblia ela é um livro que está escrito, ela foi originalmente escrita em 3 línguas específicas: aramaico, a sua mais antiga língua, hebraico e o grego, a última língua de escrita da Bíblia. E depois, hoje, ela foi traduzida em mais de 700 línguas diferentes e dialetos. O propósito é que cheguemos a todas as nações da terra, todas as línguas e todos os dialetos conheçam a palavra de Deus. O nosso desafio é de mais de 4.500 línguas que a Bíblia ainda não foi traduzida, ela ainda não foi transmitida.
Existem muitos países que têm a Bíblia apenas em alguns trechos traduzida. Existem países que só têm o Novo Testamento traduzido, ou só têm o Antigo Testamento traduzido. Seja você privilegiado, se sinta você privilegiado, porque nós temos o exemplar completo da Bíblia em nossas mãos. E nós queremos profetizar que assim como no Brasil a Bíblia é semeada, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas correm mar. Aleluia. A Bíblia ela tem um tema central, e o tema central da Bíblia é Jesus, o Salvador do mundo. Ele está em Gênesis e ele está em Apocalipse. Em todos os livros da Bíblia nós encontramos a figura de Jesus, e cada livro da Bíblia apresenta Jesus de uma forma diferente. Cada livro da Bíblia mostra Jesus em seu propósito e em sua missão, mas toda ela converge em uma única centralidade: Cristo é o centro da palavra de Deus. A Bíblia ela é uma bússola, é o verdadeiro manual de vida, de fé e de prática. Uma pessoa que se relaciona diariamente com a palavra, ela recebe sabedoria. O Salmo 119 diz que os mandamentos do Senhor nos fazem mais sábios do que os nossos mestres. Se você quiser alcançar conhecimento e sabedoria, é só se relacionar com a palavra de maneira profunda. Não somente na leitura superficial, mas examinando as Escrituras. Quanto mais examinar, e quando eu digo examinar, eu falo do perfil e do papel profissional de um legista que faz autópsia de um corpo. E para ele saber a causa da morte, ele precisa ir além do superficial. Ele abre o corpo e ele procura entre os órgãos, entre as células, entre os tecidos, aonde está a causa ali daquele óbito. Examinar as Escrituras é muito mais do que pegar um versículo, lê-lo e fechá-lo de novo. Examinar as Escrituras é entender o que está por trás daquele versículo, o que quis dizer antes dele, o que quer dizer depois dele, o que complementa aquele versículo para que você entenda o seu propósito. Deus, Ele quer que nós venhamos muito mais do que ser ouvintes da palavra, esquecidos, como diz no livro de Tiago, mas operosos praticantes da palavra. E eu só pratico a palavra na íntegra e em sua verdade quando eu examino ela de maneira profunda. Ela é o livro mais antigo da raça humana, um dos livros mais antigos existentes na humanidade. Mas ela é o livro mais atual de todos. Ela se renovou agora. Ela está se renovando agora, e não somente aqui, mas em todos os lugares onde ela está sendo lida e pregada, ela está se renovando. A Bíblia ela foi escrita e chancelada através do cânon que fez a compilação dos livros que nós temos hoje. Ficaram de fora alguns que chamaram-se apócrifos ou não aceitos, mas a nós foi concebido pelo cânon bíblico 66 livros que não se divergem, que não se confundem, que não se contradizem. E o cânon bíblico, ele foi dado a nós através de homens santos, homens honestos, justos e verdadeiros, que tinham compromisso com a palavra de Deus, que tinham compromisso com os princípios de Deus. Então por isso nós atestamos a veracidade histórica, a veracidade poética e a veracidade profética da Bíblia de Deus. Você está não somente com o livro em suas mãos, você está com a verdade em suas mãos. Ela é reconhecida pela ciência como livro de ciência. Ela é conhecida pela geografia como livro de geografia. Ela é reconhecida pela história como livro histórico. Ela é reconhecida pela arqueologia como livro arqueólogo. Ela é reconhecida pela astrologia como livro que trata sobre os mundos, sobre a criação. A Bíblia é reconhecida por toda a humanidade. Só não reconhece a Bíblia quem não ama a Deus, quem não reconhece que existe um Deus, e para falar a verdade, quem não é inteligente. Porque a verdadeira inteligência está em reconhecer que tudo isso aqui é verdade, atestado e comprovado. Você não tem apenas um livro em suas mãos, você tem a verdade em suas mãos. Jesus disse em João 10: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 10. Você está preparado? Eu fiz só um panorama. Agora nós vamos entrar na mensagem. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia é e o que ela representa para nós. Pega a sua Bíblia. Vamos ver hoje se você está bem treinado nas Escrituras. Nós vamos ler cerca de uns 20 e poucos versículos aqui hoje. 25 textos mais ou menos. Porque hoje é o dia da Bíblia. Se hoje é o dia da Bíblia, vamos fazer uso dela, amém? A Bíblia é atemporal. Ela é antes de nós e ela é depois de nós. Ela é eterna. As coisas que estão escritas nelas vão além daqueles que a escreveram e além daqueles que a leem. A Bíblia é Deus. A Bíblia, ela contém Deus. E ela fala sobre Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 de Hebreus capítulo 4, vai dizer que a Bíblia, ela é viva e eficaz. A Bíblia não está morta, assim como Deus não está morto. Ele vive e a Bíblia é viva. E a todos quantos meditam nela recebem também de sua vida. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva, porque ela está preparada para responder a todos os aspectos e todas as questões da nossa vida. Ela não é um livro que caducou. Se você lê-la hoje, você vai receber uma mensagem para você hoje. Por isso que ela é viva. E ela é eficaz, porque se você seguir as direções que nela estão contidas, você vai obter sucesso. A Bíblia diz que são bem-aventurados, em outras palavras, bem-sucedidos, aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, aqueles que têm um prazer na lei do Senhor, eles são bem-sucedidos. Se eu e você quisermos ter sucesso, é só seguirmos os mandamentos de Deus. E quanto mais seguirmos os mandamentos de Deus, mais nós alcançamos sucesso. E na realidade, bem-aventurado não é apenas feliz. Bem-aventurado não é apenas sucedido. A origem da palavra bem-aventurado significa acima da felicidade. Mais do que feliz é aquele que ama os mandamentos do Senhor. Meu irmão, porque Deus não quer te fazer só feliz, Deus quer te dar algo que é muito maior do que a felicidade. E quando eu e você amamos a lei do Senhor, Ele diz que nós seremos bem-aventurados. Abra aí agora em 2 de Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, e Escritura está em E maiúsculo, está relacionado à Bíblia, provém de particular elucidação ou do sentimento próprio, do pensamento próprio. Porque, versículo 21, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, diga comigo, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Existem muitas pessoas que ao longo da minha caminhada como evangelista, como missionário, como pastor, fazendo evangelismo, falando do amor de Deus para muitas pessoas, principalmente aqueles que não conhecem Deus, eles me indagaram muitas vezes em dizendo: pastor, por que você acredita nesse livro? Como que eu posso acreditar em um livro que foi escrito por comedores de feijão como eu e como o Senhor? Principalmente na Bahia eu ouvi isso muito. Como eu posso acreditar em um livro que
ser humano foi quem escreveu. Infelizmente, essas pessoas dizem isso porque elas não conhecem a própria Bíblia e não têm experiências de vida com ela. Porque a partir do momento que você tem experiências de vida com a Bíblia, de relacionamento com a Bíblia e pratica aquilo que ela está orientando, você vê que ela é muito mais do que um livro escrito por homens como eu e você. E esse texto em especial diz que não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. Foram homens santos, profetas, representantes de Deus na terra. Pessoas que marcaram a sua geração. Se você dizer para mim que Moisés foi um homem comum, se você dizer para mim que Davi foi um homem comum, que o apóstolo Paulo foi um homem comum, que Elias foi um homem comum, eu entendo que esses grandes homens de Deus, movidos por Deus, separados por a humanidade, só hoje presente nós temos mais de 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas existentes na raça humana no nosso tempo, na nossa era, vivos hoje. A Terra ela está no seu 6º milênio. Nós estamos vivendo o 6º milênio da Terra. Estamos entrando já quase no 6º milênio. E desses 6.000 anos, eu não estou falando só do ano de 2024, onde tem 9 bilhões de habitantes. Imagina quantos seres humanos não passaram durante 7.000 anos, 6.000 anos, perdão. E desses 6.000 anos, e dessas milhares e bilhares, trilhares, quadrilhares e por aí vai de pessoas que viveram nessa terra, Deus separou 40 pessoas. Não foram 400 milhões, 40 homens. De toda a humanidade, em todos os tempos. E para ser mais específico, num período de 1.600 anos. Para escreverem ou serem inspirados a escrever aquilo que estava em seu coração. A Bíblia não é um livro escrito por homens comuns. A Bíblia é um livro escrito pela mão de Deus. Por homens que representaram a mão de Deus escrevendo. Por visões que homens tiveram acerca das coisas celestiais e sobrenaturais capazes de transformar a história e o curso da humanidade. Se eu e você tratarmos esse livro como um livro comum, talvez nós sejamos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu e você tratarmos a Bíblia como um livro comum, nós não vamos receber daquilo que ela tem para nós. Além de tudo isso, esses homens que escreveram uma Bíblia, para que ela chegasse até nós, eles tiveram que pagar um alto preço, preço de sangue. A Bíblia, é um livro de guerra. É um livro que mostra o quanto as pessoas, por fazerem a vontade de Deus, tiveram que pagar o preço, tiveram que dedicar a sua própria vida. Homens que foram aprisionados, torturados. O que dizer sobre o Coliseu de Roma? O que dizer sobre a Inquisição, sobre a Reforma Protestante? Quantas pessoas pagaram preço com a sua própria vida para atestar a veracidade dos testamentos que nós temos em mãos? E muitas vezes nós nos esquecemos deles. Nós deixamos ele na prateleira empoeirado como mais um livro. Quantas vezes nós não nos valemos deles no nosso dia a dia? No dia em que eu não leio a Bíblia, irmãos, é como se naquele dia eu não tivesse me alimentado. É como se naquele dia eu não tivesse tomado banho. É como se naquele dia eu não tivesse acordado para a vida. A Bíblia, ela precisa ser para nós muito mais do que um livro. Eu preciso ver e entender o quanto de sangue foi derramado para que esse livro chegasse na minha e na sua mão. E se eu tratá-la como tal, eu vou passar a valorizá-la mais. Deus deixou para nós santas escrituras, sagradas escrituras, por isso que na maioria dos exemplares dela está escrito Bíblia Sagrada. Você está segurando um livro sagrado, um livro santo, um livro puro. Eu não posso tratá-lo de qualquer maneira, colocá-lo em qualquer lugar, colocá-lo na mão de qualquer pessoa.
eu preciso entender que nós temos que valorizar mais esse livro. E quanto mais valor eu dou a ele, quanto mais respeito e mais temor eu dou a esse livro, maior é a minha possibilidade de extrair dele tudo que dele está escrito. Abra agora em 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, verso 15. A Bíblia ela tem um propósito de preparar o servo de Deus. Quando Deus me chamou e te chamou, Ele não me chamou e te chamou e deixou por isso mesmo. Eu estou te chamando e me aceita e a partir de agora você se vira. Não. A Bíblia é o nosso manual. Ela é o manual de treinamento e de formação do bom cristão. 2 Timóteo 3,15 diz, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteiramente instruído, sabendo de quem o aprendeste, o que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um livro de formação. Se eu e você quisermos ser aprovados por Deus em sua obra, eu preciso entender que a Bíblia é o manual que Deus deixou para que eu possa acertar. Um crente que não lê a Bíblia é um crente que vive errando. Quanto menos eu leio a Bíblia, mais erro eu posso cometer. Quanto mais eu leio a Bíblia, menos possibilidade de errar eu terei. Porque ela é a minha instrução. Nós vamos ler aqui mais à frente o Salmo 119, ele tem um versículo que eu amo muito. O versículo 9 diz: Como manterá o jovem puro o seu caminho? E aí o próprio salmista responde: quando ele se observar em relação à palavra, observando conforme a tua palavra. A nossa vida ela vai sendo vivida todos os dias. Eu tenho a oportunidade de fazer novas coisas, mas todos os dias eu tenho a oportunidade tanto de errar como de acertar. E se eu não tenho um instrumento, eu não tenho um manual para me guiar, para que eu não venha errar, vai ser muito mais fácil eu cair no pecado. Agora, se eu faço da palavra de Deus todos os dias a minha instrução para o dia, a minha instrução para a tomada de decisões, para escolhas, para os objetivos, para os alvos e projetos que eu tenho para fazer, se eu coloco ela na frente de todas as minhas escolhas e decisões, irmãos, é certo que o Senhor estará guiando os meus passos, e é certo que seremos bem-sucedidos em todas as coisas. A Bíblia ela quer te formar um homem e uma mulher melhor. Ela quer nos formar um marido melhor, esposas melhores, filhos melhores, pastores melhores, líderes melhores, irmãos melhores, amigos melhores. Muito mais do que vir na igreja e ouvir uma palavra e voltar para dentro da sua casa. O propósito da Bíblia é fazer com que você entenda. O propósito da pregação é fazer com que você entenda a mensagem e ajudar você a não somente ouvir, mas praticar aquilo que a Bíblia tem para mim e para você. Não adianta nada eu ler a Bíblia, fechá-la e continuar com a minha vida da mesma maneira. Se eu e você quisermos ter sucesso nessa vida, nós precisamos entender que a Bíblia ela é útil para nos ensinar.
A Bíblia é útil para nos corrigir. A Bíblia é útil para nos educar em toda a justiça. Você, pai, use a Bíblia para ensinar os seus filhos. Mãe, usa a Bíblia para corrigir os seus filhos. Não corrige da forma humana, da forma da carne, corrija da forma com que a palavra ensina. Você, amigo, você quer dar um conselho, dê conselho baseados na palavra. Você, irmão, você quer ajudar, ajude de acordo com os princípios e mandamentos da palavra. Existem muitos ensinamentos que o mundo nos dá a cada dia, mas nenhum ensinamento do mundo se compara aos princípios da palavra. Mateus capítulo 24, verso 35, vamos comigo. Nenhum ensinamento do mundo se compara ao que a palavra tem para nos dar. Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas o mundo vai acabar, a ciência vai acabar, a força humana, a sabedoria humana vai acabar, mas a palavra de Deus, ela vai durar eternamente. E se eu quero me basear a minha vida em princípios eternos, é só baseá-la na palavra de Deus. Se você basear a sua vida, se nós basearmos a nossa vida na palavra de Deus, é certo que as nossas atitudes ecoarão pela eternidade. Abra agora em João capítulo 5, verso 39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava inspirando os discípulos, as multidões e aqueles que ouviam a sua mensagem a examinar as Escrituras. E como eu disse aqui a respeito de um legista, é muito mais do que ler. Deus quer que eu e você venhamos fazer um exame profundo das Escrituras. Quando você vai ao médico e faz um exame de sangue, o laboratório precisa pesquisar com o estetoscópio, precisa pesquisar, estetoscópio não, como é que é aquele instrumento de microscópio, obrigado. Ele precisa usar um microscópio e ele precisa ver o mais minúsculo que seja o organismo, a menor célula, a menor fração das suas moléculas ali do sangue, para saber o que você tem, o que você precisa, o que você ainda não tem. Examinar fala de olhar mais profundo. Jesus diz: examine as Escrituras. Examine as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está falando: você vai alcançar a vida eterna a partir do momento que você lê a Bíblia. A partir do momento que você se relaciona de maneira mais profunda com a Bíblia, você vai alcançar a vida eterna. E mais, elas falam ao meu respeito. As Sagradas Escrituras falam acerca de Cristo. Se eu quero conhecer Jesus de verdade, eu preciso examinar as Escrituras. Não há como conhecer Jesus profundamente sem um exame específico, analítico das Escrituras. Irmãos, às vezes você vai ver Jesus num versículo lá do Velho Testamento onde nem cita o nome dele. Por exemplo, você pode enxergar Jesus no livro de Cantares de Salomão. Você pode enxergar Jesus no livro de Ruth. Livros da Bíblia que não citam o nome nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. Mas se você examinar o livro de Ruth, se você examinar o livro de Cantares, você vai ver que Deus está lá, que Jesus está lá. Examinai as Escrituras, porque elas ensinam ao meu respeito.
Em Cantares de Salomão você aprende a como ser um bom esposo na figura de Jesus. Em Cantares de Salomão você aprende como ser um marido sacrificial, aquele que ama e zela pela sua casa, pela sua esposa. E a Bíblia compara Jesus como esposo. A Bíblia compara Jesus como noivo. Quanto mais nós examinarmos as Escrituras, mais nós vamos conhecer Jesus. E quanto mais conhecermos Jesus, mais podemos fazê-lo conhecido. Quem muito conhece acerca de Jesus, recebe uma missão de fazê-lo conhecido. Além disso, meu irmão, se você não lê a Bíblia, o menor risco que você corre é de não ser salvo. O menor. Vira para o seu irmão e fala assim: então lê a Bíblia. João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu disse que não há como conhecer Jesus profundamente sem um exame profundo das Escrituras. Não há como conhecer Jesus se eu não conheço Jesus, se eu não conheço a vontade dele para a minha vida. Eu corro um risco de perder a vida eterna. A vida eterna é conhecer Jesus. A vida eterna é conhecer a palavra. A vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna é conhecer. Se eu acho que a vida eterna está apenas relacionada a um tempo depois da minha morte, eu estou muito enganado. Eu preciso entender que a vida eterna, ela começa aqui. A vida eterna começa aqui, no meu relacionamento com Cristo e com a palavra. Quanto mais eu me relaciono e me aprofundo no relacionamento com Cristo e com a palavra, mais eu vou receber da vida eterna. Todos os dias, quando você abstrai, quando você subtrai, quando você traz para dentro de si uma folha, um capítulo, 5 capítulos, um versículo, todos os dias, quando você traz para dentro de si uma parte das Sagradas Escrituras, você está trazendo para si uma parte da vida eterna. Que a vida eterna te alimente nessa noite. O mundo está perecendo porque não conhece a palavra de Deus. As pessoas erram, as pessoas falham umas com as outras e a cada dia se tornam más, a cada dia se tornam mais difíceis, porque elas não estão se relacionando com a Bíblia. As pessoas se relacionam com o TikTok, elas se relacionam com o balanço geral da Atena, sei lá. Elas se relacionam com tantas coisas, com o Faustão, irmãos. Elas se relacionam até com o Big Brother, mas não se relacionam com a palavra de Deus. E por isso que as pessoas, elas estão tão cheias do mundo, porque elas só se relacionam com as coisas do mundo. Quanto mais nós nos relacionarmos com as coisas de Deus, mais cheios de Deus nós seremos. E mais vazios das coisas desse mundo nós seremos. Essa é a geração midiática, né? Nós estamos na geração da tecnologia digital. E todos os dias chegam para mim e para você informações do seu celular, através do Instagram, através do WhatsApp. São stories, são feeds, são shorts, são reels, eu vou embolar a língua, vou receber o batismo aqui de tanta palavra inglesa. São tantas coisas que a gente recebe todos os dias no YouTube, tantas informações, tantas mensagens. Eu não sei se você já foi num restaurante, um restaurante que tem tanta opção que às vezes você come de tudo, mas no final você não lembra nem que você comeu. Você não sabe o sabor de mais nada.
Você enche o prato, você chegou com aquele prato, aqueles pratos grandes assim. Aí você vai colocando um pouquinho de cada, porque é tudo muito bonito, é tudo muito gostoso, é tudo muito atraente. Aí chega no final, você está com uma serra daquele tamanho assim. E aí você come aquilo tudo ali, rapaz, com aquele gosto. É carne de porco, é carne de boi, é carne de frango, é tanto tipo de carne. É feijão tropeiro, é feijoada com feijão tropeiro e feijão preto no mesmo lugar. E aí você come aquilo tudo, enche aquela pratada e no final você não quer deixar nada, porque você colocou tudo no prato e você quer comer. Aí vai dando 3 da tarde, 5 da tarde, 9 da noite, o estômago vai embrulhando e chega 2 da manhã, você já até jogar tudo para fora. A questão não é o quanto que você está comendo de coisa, se você está comendo a coisa certa, é a coisa que você precisa. A gente está se alimentando de tantas coisas e por isso que a gente está tão doente. Às vezes comendo coisa demais, coisa que não deveria, coisa que nem combina. Feijão com estrogonofe. Tem gente que come, mas para mim feijão e estrogonofe não combinam. Colocar feijão na vaca atolada. Existem comidas que não combinam. E o Senhor está dizendo para mim e para você: seja seleto naquilo que você se alimenta. Seja seleto naquilo que você está trazendo para dentro de você. Existem pessoas que estão se alimentando só daquilo que vai enriquecer elas nessa terra e esquecem que são eternas. A Bíblia fala que a gente deve levar o nosso tesouro para o céu, adquirir tesouro no céu, porque o que adianta ser rico na terra e pobre na eternidade? Eu preciso ganhar o máximo de recursos que eu tiver condições aqui nessa terra, sim. A Bíblia diz que Deus fez o trabalho, e o trabalho dignifica o homem deveria comer do suor do seu rosto. Mas, meu irmão, será que nós não estamos olhando muito mais para as coisas dessa terra e esquecendo das coisas eternas? Eu preciso equilibrar o jogo, eu preciso lembrar que eu preciso buscar as coisas eternas também. E quanto mais nós buscamos as coisas eternas, mais nós estamos guardando um tesouro, um depósito na eternidade. Eu quero profetizar que você será bilionário na eternidade, que você vai morar em mansões nos céus, porque, irmãos, essa é a promessa de Deus. Ele tem grandes coisas para mim e para você. Mas tudo está relacionado a como que eu me relaciono com as coisas espirituais agora, como que eu me relaciono com a eternidade agora. Oséias capítulo 4, verso 6. Oséias 4, 6. Oséias 4, 6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdotes, olha a parte B que a gente não lê, não lembra. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uau! O Senhor, Ele está dizendo aqui a respeito da geração de Israel, da corrupção do povo dele. E Ele está falando: o meu povo está perecendo porque ele está faltando conhecimento da minha lei. O meu povo está morrendo, está sendo destruído porque ele não está se relacionando com os meus princípios, com os meus mandamentos. Meu irmão, muitas vezes a nossa derrota está na falta de relacionamento com Deus. Nosso desafio é aumentar o nosso nível de relacionamento com o Senhor. Existem pessoas sendo derrotadas nas emoções porque não estão se relacionando com Deus. Existem pessoas sendo destruídas na vida financeira porque não estão se relacionando com a palavra, não estão com um bom relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão tendo uma destruição na vida ministerial por falta de relacionamento com Deus. Irmãos, é a palavra que está dizendo: o meu povo está sendo destruído, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento.
porque você, sacerdote, abandonou, desprezou, não fez valer a minha lei, a minha palavra, eu também vou me esquecer de você. E os seus filhos, eu também me esquecerei. O relacionamento meu e seu com Deus, com a palavra, não só nos beneficia a nós, mas beneficia aqueles que estão debaixo da nossa cobertura. Aqueles que estão à nossa volta, os seus filhos, a sua esposa, seu marido, sua casa, o seu trabalho, seus funcionários, aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E eu quero profetizar que aqueles que estão debaixo da sua autoridade serão benditos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Cuidado, irmãos, que nós não venhamos perecer. Nos ajude, Jesus. A palavra é a lâmpada que conduz os nossos passos nessa jornada. Salmo 119, 105, nós já lemos no início da mensagem. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu. Na realidade ela fala meus caminhos. Por quê? Na jornada da nossa vida nós teremos que trilhar muitos caminhos. Os caminhos da vida emocional, os caminhos da vida financeira, os caminhos da vida intelectual, os caminhos dos relacionamentos, os caminhos em todas as áreas da sua vida. E o salmista diz que a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho certo. Eu não sei se eu devo falar isso, mas eu acho que eu vou ilustrar. Eu assisti o filme Frozen com a minha querida filha. Vem não, Caio, você também viu e chorou até. Chorou sim. E tem uma hora no filme, no 2, que ela é guiada por um som e uma luz. Vocês lembram disso? Cara, me veio isso na mente na hora que eu estava pregando aqui agora, Luiz, você acredita? E o Espírito me ministrou algo a partir disso. Eu falei, papai, eu vou falar isso mesmo. E essa luz vai chamando ela, esse som vai chamando ela, ela dorme e de repente ela começa a ouvir esse som. E ela acorda, ela fica incomodada, ela vai para ver e essa luz começa a guiar, ela começa a orientar ela onde ela deve ir, por qual caminho que ela deve seguir. Até que ela chega no lugar onde ela tinha que ali cumprir um propósito. Vocês lembram, né? É assim ou não é? Vamos espiritualizando a coisa. Assim é a palavra de Deus. Ela é a luz que nos guia ao cumprimento do nosso propósito. E se nós ouvirmos o som dela e darmos ouvido à sua voz, a voz da palavra, ela vai nos levar a um futuro de vitória. Essa moça lá da Frozen, a princesa lá, ela alcançou o propósito da existência dela quando ela deu ouvido ao som e quando ela seguiu a luz. Se você seguir a palavra e dar ouvidos à direção dela, você vai encontrar com o propósito da sua existência. E você vai ser bem sucedido, você vai encontrar com a razão da sua vida, meu irmão. A palavra ela tem o poder de nos dar identidade, propósito e destino. Vou voltar a dizer isso de novo. A palavra tem o poder de nos dar identidade, propósito, destino. Ouça o som da palavra de Deus. Ouça o som da verdade. Não é esse. Só para descontrair. Mas é muito importante que eu entenda que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Meu irmão, na vida vão ser oferecidos para vocês muitos caminhos. E você que já está vivido, você sabe bem disso. Os jovens e adolescentes que estão começando, cuidado com os caminhos que serão propostos a vocês. Vá para o caminho que é iluminado pela palavra de Deus. Entre pela porta que tem os mandamentos de Deus escritos nela. Não negocie os princípios da verdade de Deus, porque a palavra do Senhor é o que nos dá sucesso. Ela é que vai nos fazer viver aquilo pelo qual nós somos gerados.
Amém, igreja. Vamos lá. Salmo 119, versículo 9. Como eu disse, nós manteremos o nosso caminho puro, nós manteremos a nossa jornada purificada se observarmos os mandamentos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa vida, na jornada, na caminhada dessa vida, muitas vezes nós vamos nos sujar. É inevitável você ir ao centro de Caxias, você passar por um dia inteiro de trabalho sem se sujar. E quando volta em casa é necessário você se lavar. A palavra de Deus é a água que purifica-nos de toda a sujeira desse mundo. Toda a jornada dessa vida, se em algum momento você se contaminar com algo na jornada dessa vida, lembre-se que a palavra de Deus está aí para nos lavar. Efésios capítulo 5 vai dizer que Jesus lavou a sua noiva pelo lavar regenerador da palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos purifica. Ela é a bacia de bronze do tabernáculo que faz com que o sacerdote se lavasse e entrasse na presença de Deus. Limpe-se pela palavra. Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Resposta: observando segundo a sua palavra. Analise-se todos os dias de acordo com a palavra. Jonathan Edwards, ele foi um dos grandes avivalistas que a Inglaterra teve. E a Inglaterra sofreu pela sua morte, mas ele deixou um legado pelos seus livros e mensagens. Ele foi conhecido como um grande pregador, e o seu maior sermão foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem dele foi tão forte, a palavra durou tanto tempo, a pregação, o sermão durou tanto tempo, que as pessoas que estavam dentro do salão, elas, na hora que ele estava pregando, elas tiveram unanimemente, ao mesmo tempo todos tiveram a visão, como que se o chão estivesse abrindo, elas estivessem caindo no inferno. As pessoas começaram a subir em cima das pilastras do templo e se agarrar nas pilastras do templo, para não serem lançadas no inferno. Esse sermão marcou gerações e trouxe um avivamento muito grande na Inglaterra. Esse mesmo Jonathan Edwards, ele orava cerca de 6 horas por dia. Esse Jonathan Edwards, ele se relacionava com a palavra de maneira tão profunda que ele marcou toda a sua geração. Ele teve um dos seus sermões, e uma das frases que impactaram um dos seus sermões é: leia a Bíblia contra você. Às vezes a gente lê a Bíblia procurando uma ajuda. Às vezes a gente lê a Bíblia procurando, deixa eu ver que promessa. Se era um rala, não, isso aqui não é para mim não. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo aqui agora. E foi e se enforcou, está amarrado. Vou ler de novo. Arrepende-te e volte às primeiras obras. Não é para mim também não. Às vezes a gente fica procurando na Bíblia uma mensagem que amacia o nosso ego. Deus não é um paternalista que vai amaciar o seu ego e aliviar os seus erros, meu irmão. A Bíblia é um livro que te confronta e que me confronta. E se eu não ler a Bíblia procurando uma transformação, um crescimento de vida, eu vou continuar como um filhinho mimado do papai. E Deus não cria filhinhos mimados. Ele está querendo criar filhos fortes e guerreiros, que Ele dividirá o seu reino. E eu preciso ler a Bíblia e ver, Senhor, o que está errado em mim. Eu vou ler esse capítulo aqui hoje, Senhor, isso eu não estou vivendo, me ajude a viver isso. Aí eu paro a minha leitura, dobro o meu joelho no chão, Senhor, por favor, isso aqui eu não estou vivendo, isso aqui não é uma realidade na minha vida, me ajude a viver isso em nome de Jesus. Eu me arrependo. Jonathan Edwards, ele me marcou com essa mensagem. E outra frase de Jonathan Edwards que me marcou muito forte foi, ele disse, uma das suas orações, ele falou: eu me arrependo pelos meus arrependimentos. Porque muitas vezes a gente se arrepende da boca para fora, arrepende para ter a consciência livre, né? Eu já pedi perdão para Deus, mas depois foi lá e viveu tudo de novo. A Bíblia, ela é um livro poderoso que nos ajuda a ver se a gente se arrependeu de verdade. E quando eu me relaciono com ela, e eu observo a minha vida e analiso, caraca, eu ainda não vivi isso. Essa é a forma correta de ler a Bíblia. Tudo bem que ela também tem contidas nelas milhares de promessas, e eu preciso tomar posse das promessas de Deus. Diga, eu vou tomar posse
das promessas de Deus, mas eu também vou aceitar as correções e instruções que ela tem para mim. Amém? Se você recebe isso, dê um aplauso ao Senhor, por favor. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Essa palavra guardar está em o significado dela é muito poderoso. Guardar é o mesmo que proteger. Guardar é o mesmo que não deixar perder. O texto em questão está falando sobre a memorização da palavra. Está falando sobre você guardar de maneira mentalizada e de maneira emocionada a palavra de Deus. Você ter aquilo como um propósito e como um alvo, e você se lembrar dela todos os dias. Eu conheço crentes, graças a Deus que aqui em Emaús não, mas lá em Minas, irmãos, eu pastoreei em Minas também. Lá em Minas eu conheço crentes que não tem 5 versículos da Bíblia memorizados. Misericórdia. A gente tem que olhar pela igreja de Minas, viu, Ana? Um crente que não memorizou 5 versículos da Bíblia, esse crente está perdido. Eu preciso, irmãos, guardar a palavra no coração, sabe por quê? Porque quando vier o tentador, vocês lembram de Jesus lá no deserto sendo tentado pelo diabo? Quando o diabo veio tentar ele, como que Jesus se defendeu contra as tentações de Satanás? Com a palavra. Se você não guardar a palavra, e Jesus não estava com a Bíblia ali na mão não, é ou não é, Giba? Ele não estava com a Bíblia na mão ali não, ele lembrou dos textos. E o diabo veio confrontar ele, porque o diabo também sabe da palavra, meu irmão. Lembre-se disso, o diabo sabe mais da palavra do que eu e você. Sabe por quê? Ele viu ela sendo escrita, ele viu ela sendo vivida, e ele viu ela sendo praticada e também quebrada. E aí o diabo veio e falou a palavra também para Jesus. Mas o que fez com que Jesus vencesse a palavra, o diabo? Ele sabia tanto da palavra quanto o capeta. Na realidade, ele é a própria palavra. E quando o diabo falou, mas está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para não tropece em nenhuma pedra, então você pode pular daqui que você não vai sofrer nenhum dano. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Satanás, a Bíblia ela não pode confrontar a própria Bíblia. Eu não posso obedecer esse princípio sem obedecer esse. Lembre-se de uma coisa, não quebre princípios da Bíblia com a desculpa de praticar outros. Existem muitas pessoas que pegam versículos isolados da Bíblia dizendo que está praticando a Bíblia, mas está esquecendo vários outros que são acompanhados com aquele. Quanto mais eu examino, quanto mais eu guardo no meu coração as Escrituras, menos possibilidade eu terei de pecar contra o Senhor. Pensa bem, se Jesus não tivesse lembrado desse versículo, não tentarás o Senhor teu Deus, o que tinha acontecido? Ele tinha se lançado, ele tinha pecado, ele tinha caído na lábia do Satanás. E o Satanás muitas vezes vai usar a Bíblia para mim seduzir você. Mas quando você tem a palavra guardada no seu coração, mesmo que o diabo use a Bíblia, você não vai cair, porque você tem a palavra no seu coração. Guardei, escondi, protegi, memorizei a tua palavra no meu coração, e isso fez com que eu não pecasse contra ti. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpríssemos fielmente. Olha essa versão, à risca.
Existem pessoas que pegam um versículo da Bíblia e obedecem ele só pela metade. Não, só isso daqui dá para mim, o restante aqui, não, aqui não. Este daqui eu consigo, Jesus, mas até 7 vezes eu perdoo, meu irmão. Esse negócio de 70 vezes 7. Pastor, eu já fui lá e já pedi perdão. Ele não quer me perdoar. O que eu tenho que fazer? Espera aí que tem um outro versículo. Você já leu o outra parte? Continua lendo. Vai, chama uma testemunha, pede ele perdão de novo. Pastor, já fiz isso. Continua lendo, pessoal. Você não precisa nem vir até mim, não. Está escrito lá, ó. Chama agora umas 4, 5 testemunhas. Vai lá. Leva para a igreja. Ô, pastor, rapaz, você não leu o texto inteiro, não. Está escrito lá que se você fez tudo isso, ele assim não aceitou o seu perdão, entrega ele nas mãos de Jesus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não foi feita para ser cumprida só pela metade. Tem gente que fala o seguinte: o Velho Testamento a gente não precisa mais praticar, porque nós estamos no tempo da graça. Então agora é só o Novo. E não lê o livro de Apocalipse, viu? A Bíblia inteira, ela é alimento para mim e para você. E se eu entender que ela é inteira, meu irmão, a Bíblia, ela não desperdiça nenhuma vírgula. Jesus disse que o céu e a terra passariam, mas não ia passar nem um tio, nem um jota, nem uma vírgula, nem um acento, nem uma vogal iria passar. Ele falou que aquele que acrescenta qualquer letra que seja, qualquer acento que seja, lhe será acrescentado os flagelos escritos na Bíblia. Ele será também tirado o nome do livro da Bíblia, o nome do livro da vida, perdão. A Bíblia, ela é toda proveitosa. Existem pessoas que falam que tiveram revelação da Bíblia e somente leram o versículo com calma. Aprenda a ler a Bíblia direito. Respeite o ponto e vírgula. Respeite os acentos. Respeite a gramática. Respeite a leitura fonética correta. Pastor, eu tenho dificuldade de ler. Eu leio assim meio avacalhado, sabe? Usa a Bíblia em áudio. Ouça alguém lendo corretamente. Acompanhe na leitura a Bíblia em áudio. Mas aprenda a extrair da palavra de Deus aquilo que é verdade. Existem muitas pessoas, a teologia diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, com aspas. Por quê? Porque todas as seitas e heresias, eles usam textos e versículos bíblicos para se embasar e dizer que estão fazendo a vontade de Deus. Mas um texto sem contexto gera pretexto para o pecado. Um texto fora de contexto pode me levar ao erro. Eu preciso pegar a palavra de Deus e examinar ela da maneira correta, fazer a exegese, a hermenêutica, fazer o estudo minucioso e correto dela, porque somente assim eu extrairei da profundidade todo até o tutano do que ela tem para me dar. Examinar as Escrituras. Ele fez os seus mandamentos para que os cumpríssemos cabalmente, com fidelidade. Arrisca. Que o Senhor nos ajude a obedecer a palavra não somente naquilo que nos convém. Que o Senhor nos ajude a obedecer a palavra, a pegar a palavra não só para aquilo que nos abençoa, mas também aquilo que nos confronta. E que a palavra de Deus seja todos os dias o nosso livro, o nosso guia de fé e prática de vida. Que ela seja desejada como você deseja o café da manhã, o almoço e o jantar de todos os dias. Que ela seja lembrada como você se lembra de tomar banho todos os dias, da necessidade de se lavar todos os dias. A Bíblia é água que limpa todo o nosso seio e o nosso interior. A Bíblia é a verdade. João 17:17 diz: santifica-nos na verdade. Tua palavra é a verdade. João 8:32, eu falei João 10, eu errei. João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 10 é o ladrão vem para roubar e matar.
Jesus é a palavra encarnada que nos liberta, bem como a Bíblia escrita que nos conduz. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Meu irmão, se você receber a palavra, se você receber Jesus, você vai receber poder. Se você receber a palavra todos os dias, e se você receber Jesus todos os dias, você vai receber poder. É muito mais do que se relacionar com o livro. Deus quer te dar poder, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Esdras capítulo 7, versículo 10, é um texto que eu amo de Esdras. Eu estou estudando o livro de Esdras nesses dias, e no capítulo 7, versículo 10, o escritor do livro de Esdras, ele fala algo muito poderoso, que eu creio que foi o próprio Esdras que ele escreveu. Ele fala o seguinte: porque Esdras, falando de si mesmo, tinha posto o coração para buscar, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, obrigado, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu quero que você faça a leitura desse versículo colocando o seu nome como uma profecia nessa noite, amém? Vocês estão conseguindo ler? Amém? Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3, agora coloque, no vez de Esdras, você coloca o seu nome, eu vou colocar o meu. 1, 2, 3, porque Anderson tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Pode aplaudir Jesus por isso? Esdras foi uma das pessoas que mais marcaram a história da nação de Israel. Por quê? Foi um dos escribas e sacerdotes que mais tiveram influência na nação de Israel. Por quê? Porque ele tinha disposto no coração buscar a lei do Senhor. Mas ele não só quis buscar, ele buscou e ele dispôs no coração também cumprir, praticar aquilo que ele tinha buscado. E além de buscar e cumprir, depois de buscar e cumprir, agora ele falou: agora que eu já cumpri, agora que eu busquei, eu vou ensinar. Eu vou ensinar para os meus irmãos, eu vou ensinar para o meu povo a lei e os juízos do Senhor. Deus está à procura de sacerdotes. Deus está à procura de mestres, de ensinadores que compartilham os seus mandamentos. A Bíblia está em suas mãos, ela está em sua casa, ela está em sua cabeceira, não como livro de enfeite, mas como um manual, tanto para a sua vida quanto para aqueles que estão à sua volta. Que você seja um semeador da palavra de Deus, que eu e você sejamos cumpridores da palavra de Deus, que eu e você venhamos buscá-la todos os dias da nossa vida. Eu quero falar sobre o que a Bíblia é, e eu vou encerrar aqui. Algumas coisas que eu anotei enquanto eu estava preparando esse esboço. E se você que gosta de anotar, eu vou falar um pouco mais devagar para você conseguir anotar. A Bíblia é água que purifica e mata a sede da alma sequiosa. A Bíblia é água que purifica e mata a sede. João capítulo 4, verso 10 e Efésios capítulo 5, verso 26. Em João capítulo 4, Jesus oferece essa água para a mulher samaritana. E em Efésios capítulo 5, Jesus diz que ele lavou a sua igreja por meio dessa água. A Bíblia é pão que sacia a fome. João capítulo 6, verso 48. A Bíblia é escudo que nos protege. Provérbios capítulo 30, verso 5. A Bíblia é a espada que nos defende. Hebreus capítulo 4, verso 12. A Bíblia é o remédio que nos cura. Provérbios capítulo 16, verso 24.
ela é bússola que nos guia. Salmos 23, verso 3. A Bíblia é o esconderijo onde podemos nos abrigar. Salmos 119, versículo 114. A Bíblia é o conselho que nos direciona. Salmos 119, verso 24. A Bíblia é espelho para nos observar. Tiago, capítulo 1, verso 23 e 24. A Bíblia é fogo que nos aquece. Jeremias, capítulo 23, verso 29. A Bíblia é o leite que nos faz crescer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. A Bíblia é o mel que nos dá doçura. Salmo 19, 10. A Bíblia é a semente plantada nos corações. Lucas, capítulo 9, verso 11. A Bíblia é ouro que nos enriquece. Salmo 19, versículo 10. A Bíblia é consolo na angústia. Salmo 119, versículo 50. E a Bíblia, ela é ensinamento aos de coração simples. Salmo 119, versículo 130. A palavra de Deus é o que nos faz viver. Para encerrar, Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Você pode pegar, você que tem a Bíblia, pega ela em suas mãos. Hoje nos foi dado um chaveirinho, um presente lindo da Bíblia. Parabéns aí aos irmãos que prepararam. Glória a Deus. E ore agradecendo a Deus pela Bíblia. Ore agradecendo a Deus pela palavra. Ore agradecendo a Deus porque tantas pessoas deram a sua própria vida para que nós tivéssemos essa bússola, esse escudo, esse pão, essa água, esse remédio e tudo que ela representa para nós. Nesse Dia Internacional da Bíblia, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou cegos, o Senhor não nos deixou perdidos, o Senhor não nos deixou sem direção ou sem instrução. O Senhor nos guia pela Tua palavra. A Tua palavra e o Teu Espírito nos mostram um caminho. Por meio dela nós obtemos vitória, por meio dela nós somos santificados e edificados. Obrigado, Senhor, porque todos os homens que pagaram preço para que eu e a humanidade tivéssemos a Bíblia, eles pagaram preço por um propósito, para que ela fosse semeada, ela fosse propagada, ela fosse compartilhada, vidas fossem santificadas, vidas fossem transformadas, famílias e gerações fossem abençoadas por intermédio dela. Obrigado, Senhor, porque sem a Tua palavra eu nem sei o que seria de nós. Eu nem sei, Senhor, o que seria de nós. Eu sei que haverá um dia, diz a Sua palavra. Lá no livro de Amós diz que haverá um dia em que as pessoas terão fome e sede da Tua palavra. Elas não terão fome de água e nem sede, não fome de pão e nem sede de água, mas a Tua palavra diz que elas terão fome e sede da palavra. E elas procurarão e não encontrarão a palavra. Elas andarão errantes e não encontrarão a palavra. Isaías, o profeta, também nos lembra que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, e invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Que o Senhor nos ensine a valorizar a Sua palavra, a amá-la como amamos a nosso próprio corpo. Como alimentamos o nosso próprio corpo, viemos alimentar também o nosso espírito através da Sua palavra. Que ela seja para nós como tesouro precioso. Que ela seja para nós como a nossa amiga.
que ela seja para nós como a nossa professora, que ela seja para nós como a nossa auxiliadora e a defesa que nós precisamos nos momentos de angústia e dificuldade. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas através da sua palavra. Nós amamos a sua lei, ensina-nos a amá-la mais. Coloque em nosso coração o desejo de partilhar a sua palavra, de transmiti-la para essa geração. Porque, Senhor, o mundo precisa conhecer o Senhor, e a sua palavra é o livro que revela quem o Senhor é. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado pela Bíblia. Obrigado pelos tradutores. Obrigado pelos escritores. Obrigado, Senhor, por ter inspirado tantas vidas a trazerem para nós o maior tesouro que a humanidade poderia ter. Graças te damos pela sua palavra. Graças te damos pela sua palavra. Graças te damos, Senhor. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, e das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável. Minha vida a ti consagrei, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha. Tua palavra escondi, bem forte. Tua palavra escondi, Guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti. pra eu não pecar contra ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Declare meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo
talentos, diga: meus dons e talentos, meus dons preciosos. Não vejo razão, diga bem forte. Confesse isso: tu és meu Senhor. Assim como o fogo refina o ouro, declare. Vem tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha, assim como o fogo, assim como o fogo refina o ouro. Vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Aleluia! Coloque sobre os seus pés. Que essa seja a minha, a sua oração de todos os dias.